Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no É Preciso Ler e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre esse livro aqui da Adriana Falcão Duarte. Eu prometi em um dos meus vídeos anteriores que nós iríamos conversar de uma maneira mais detalhada sobre as informações desse livro. Esse livro vai falar sobre conversando sobre autismo com pais e educadores. O livro já vem trazendo um dado, uma informação muito importante, falando que existe um caso de autismo para cada 110 pessoas e que só em São Paulo existem 300 mil ocorrências de autismo. É um aumento muito significativo nas últimas décadas, isso porque a informação ela aumentou, as pessoas tiveram conhecimento e procuraram ajuda em relação a esse assunto, quando desconfiaram que o filho poderia estar dentro do espectro autista ou não. O livro vem falando assim que o transtorno do espectro do autismo, conhecido como TEA, é a tríade de prejuízos centrais: sociabilidade, comunicação, linguagem e padrão alterado de comportamento. O livro ele traz uma fala muito interessante, lembrando que esse livro é de 2006. Para você que está chegando agora, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos. Voltando ao assunto, o livro é de 2006 e ele faz um comentário em relação a quando os pais descobrem que os filhos estão dentro do espectro autista. Às vezes eles ficam, mas quem será que transmitiu o gene para ele? Foi o pai ou foi a mãe? E o livro, eu vou ler um trecho do livro que diz assim: além de infundado, não traz nenhum benefício para a criança. Se nem ao menos sabemos o gene que origina o autismo, é impossível afirmarmos de onde ele vem. Possivelmente esse gene alterado seja procedente do pai ou da mãe. Pode ser que tenha ocorrido uma mutação naquele filho, um erro genético que não foi herdado, como acontece em inúmeras outras doenças, né? Então, para quem está tentando descobrir quem passou, por que o filho é autista, vai aí uma dica, né? Várias causas, né? As características clínicas dizem, de acordo com o livro, que várias causas são associadas ao transtorno do espectro autista, mas não existe nenhum exame que possa detectar a sua origem. O livro ele fala também que as crianças que estão dentro do espectro autista, elas possuem um interesse excessivo sobre determinado assunto. Elas gostam muito ou de carrinho, ou de dinossauro, ou de polícia, igual o Nathan gosta bastante de polícia. Elas demonstram um interesse muito grande por determinado assunto. Toda criança autista também possui as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, e o livro fala que quando a criança em casa ou na sala de aula apresentar movimentos repetidos com a mão ou com outra parte do corpo, o professor, os pais, eles precisam estar atentos para oferecer uma atividade se a estereotipia estiver acontecendo nas mãos, como cortar papel, jogar bola, oferecer alguma atividade que ajude a criança nesse momento. O livro, ele mostra também, ele faz um comentário sobre a síndrome de Savant, que são aquelas crianças que têm um talento nato, ouve a música pela primeira vez e consegue tocar. O livro comenta que às vezes o pai ou a mãe detecta esse tipo de característica, né, no filho, e fala: meu filho é muito inteligente, ele não tem nada, olha que lindo, mas que eles precisam ficar alertas e investigar
se o filho não está dentro do espectro autista. O livro traz um percurso evolutivo de 36 meses, mostrando as características de uma criança que não está dentro do espectro autista e as características de uma criança que faz parte, que está dentro do espectro autista. Vem falando também sobre os tipos de intervenção. O primeiro tipo de intervenção que o livro apresenta é o ABA, né? Que envolve sessões individuais de tratamento e seguem uma agenda em período integral, algo entre 30 e 40 horas semanais, porém em alguns casos existem um horário mínimo de 4 a 5 horas por semana. Essas 30 e 40 horas dessa terapia, ela é dividida entre consultório, né, com os especialistas, em casa e na escola. Outro tipo de intervenção que o livro apresenta são os PECs, essas figuras pictóricas. Eu tenho exatamente essa daqui no caderno do Natan. Eu super indico, é extremamente eficiente. No primeiro dia que eu apresentei as figuras e fiz os movimentos com ele já aprendeu rapidinho. O sistema PECS tem como uma das suas principais características o uso de materiais simples e de baixo custo. Na verdade, eu chamei uma outra mãe, né, a Bárbara, a mãe do Matias, que também é autista. Nós estamos montando uma pasta para o Natan. Ela já fez para o filho dela, agora nós vamos fazer juntas uma pasta para o Natan. Sugestões de intervenções em sala de aula, o que os professores devem fazer. Aqui o livro aponta várias coisas, eu vou dizer só algumas. Quando a criança chega, precisa ser apresentada ao professor, o professor tem que se apresentar, essa criança, ela tem que conhecer o ambiente, os livros, os colegas, né? O pai tem que conversar com a família para tentar entender como que é essa criança. Estimular a percepção de forma geral, né, visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil por meio das atividades, intermediar o contato do aluno autista com outras crianças, tentar chamar a atenção para ter conversa com essa criança olho no olho, que é uma característica de dificuldade que eles têm. Explorar objetos, dependendo do grau do autismo dessa criança, as atividades devem ser reduzidas em classe e para casa. As instruções verbais, né, ou as instruções dadas a essa criança devem ser simples. Sentar a criança em carteira preferencial na frente, próximo do professor. É importante dividir as tarefas, né? E vem falando várias outras dicas muito interessantes que os professores precisam saber e fazer em sala de aula, adaptar a sala, ter as figuras na sala, se isso ajuda no desenvolvimento da criança. E as dicas que o livro traz para os pais são as seguintes. Os pais, eles precisam informar-se, não manter o seu filho preso, mesmo com todas as birras, os trabalhos que eles dão nos lugares, precisa sair com essa criança. Crie oportunidades para o seu filho desenvolver habilidades sociais, acreditar no potencial do seu filho, dividir as responsabilidades dentro de casa, tirar um tempo também para o casal, porque uma criança que está dentro do espectro autista, ele toma bastante tempo e cuidados diferenciados dos pais. Repetir, persistir e insistir sempre. Manter contato com os outros pais, né, dos filhos também autistas. Trabalhar em conjunto com a escola e com os terapeutas, né? E buscar ajuda especializada é de fundamental importância. Bom, eu recomendo a compra desse livro para pais e educadores e de outros também que eu vou comentar aqui no canal. Lembrando que esse livro faz parte das minhas leituras de 2019. Inscreva-se no canal, acompanhe os vídeos, desejo ter ajudado alguém. Até o próximo.
Tchau!